para o professor Felipe, que ontem, né, levantou-se a discussão nas redes sociais sobre as cores, azul e rosa. Cor de menino, cor de menina. Aí eu queria que o senhor comentasse, né, o que tem por trás dessa discussão. Muito bom, excelente. Olha, para explicar isso eu vou em um outro tema, mas não é porque eu vou fugir, é porque é para entender. Não, mas aqui a gente está falando sobre tudo mesmo, não tem? É porque, por exemplo, olha, o aborto, ele, historicamente falando, ele foi passando por aprovação, e continuam fazendo isso, pelo alargamento do conceito, tá? Então, em vários países aconteceram isso e continua acontecendo. E aqui no Brasil estão tentando ainda, em relação ao aborto, fazer o mesmo caminho. Então, não se chega e se fala para a pessoa, aborto, vamos matar. Não, não é isso. Então, tem toda uma construção, uma narrativa de grupos que produzem material, criam uma falsa justificativa e vão tentar sensibilizar as pessoas, vão tentar fazer com que elas fiquem tocadas e você não pareça um preconceituoso. Essa estrutura ela é colocada para outros setores, para outras ideias, como a questão de gênero, a eutanásia. Então eles vão, para poder implementar, é preciso primeiro fazer com que você aceite. Para você aceitar, precisa parecer uma coisa boa. E precisa colocar, ou seja, esse rótulo de repressão em certos grupos que estão tentando, vamos dizer assim, eles nos tratam como grupos, né? Então estão tentando mostrar a verdade sobre esses fatos. Então você precisa entender, não como um alienado, a questão aí do azul e do rosa que aconteceu ontem. O alienado, ele vê assim, ele fica olhando que nem vê a formiga no chão. Sai das emoções, observa as coisas, precisa olhar para trás, ver o que tem, tentar ver realmente quem está falando, de onde que vem, para você realmente entender as coisas. Caso contrário, a sua decisão, porque nós somos chamados a decidir sobre isso. Todas as pessoas que viram a temática ontem, viu uma discussão enorme na internet, a grande maioria dizendo-se contra, e alguns que se diziam os iluminados, falando, que absurdo, nossa, antiquados. Eles usam até o rótulo, né? Mas ninguém explicando, tentando mostrar que a discussão é outra. Eles estão fazendo isso aqui agora, depois podem te chocar um pouquinho mais com outras ideias para poder implementar essa aqui agora. Eu contava de manhã do chamado amor intergeracional, que tenta emplacar no mundo afora, que é a pedofilia. Mas eles têm todo um trabalho para poder implementar. Eles não são pouco inteligentes. Não pode ser ingênuo em relação a isso. Então, a ideia é fazer a desconstrução, sim, da infância. É necessário que esses filhos e esses jovens olhem para os pais e falem, pai é pai, ok. Mas eu descobri a verdade aqui na escola, na universidade e tal. Então, na verdade, ele se distanciou de um pai e ele vai ter uma outra autoridade, um outro pai sobre ele, que vai ser esse grupo invisível, silencioso, que faz você pensar que você é o sapo boi, que pensa que é boi, mas é um sapo. Então, essa ideia do azul e do rosa, a ideia é bem simples e bem básica. Ao questionar isso, quero te mostrar apenas o seguinte, olha, eu estou refutando a realidade. Por quê? Porque não existe realidade. Tudo para eles é passível de desconstrução. Porque eles estão trabalhando nisso faz muito tempo. Desconstruir o homem, pai, esposo, mulher, esposa, mãe, família, infância e pessoa. Se nós não usarmos esse tempo aqui, olha, que nem a gente está tendo aqui, e depois continuar rezando e estudando, a gente não trabalhar para refutar, o que acontece? Toma poder, usa-se a política, adentra na cultura e na sociedade. E daqui a um tempo você tem uma nova sociedade. A coisa é simples assim, se pode dizer em tão poucas palavras. Então, se você aceita essa simples ideia anticientífica, você já está abrindo mão de que a estrutura da sociedade
que nós temos, ela se mantenha para o bem da própria sociedade. Na realidade, a polêmica que aconteceu ontem, e é isso que o professor Felipe Neri está nos colocando, é o seguinte: é como você pegar e dizer uma frase no meio de pessoas que estudaram toda uma ideologia, ela é entendida de um jeito, porque o cara estudou, e pegar essa mesma frase e lançar no público em geral, que nunca estudou nada disso, a repercussão é outra. Então o professor está dizendo isso, ó, gente, vamos estudar, porque aí essa frase dita assim, jogada, fora de contexto, parece absurda. Menino usa azul, menina usa rosa. Mas que preconceito idiota. Pronto, desligo, câmbio, desligo, acabou, não ouço mais. Espera lá, essa frase foi tirada fora de um contexto. Qual é o contexto? Vamos lá, só para você entender o que é que está por trás. Na Suécia, o governo obriga os alunos, meninos e meninas, a se vestir de cor laranja. Está todo mundo dizendo, meu filho é livre, ele se veste do jeito que ele quiser, se o meu filho quiser pôr azul, se o meu filho quiser colocar a cor de rosa, ele é livre, quem é agora? Não, gente, não é isso, não é essa a conversa é outra. A conversa é que existe um projeto educacional chamado ideologia de gênero, que já está implantado em muitos países, que pegam as crianças desde a mais tenra infância e obrigam a criança a ter uma sexualidade neutra. Aí o brasileiro não sabe disso, diz, eu sou livre e uso a cor que eu quiser. Quem é você para obrigar meu filho a usar azul? Mas não é exatamente o contrário, você está tirando, entendeu? Se você não estudou o contexto, nós estamos falando do contrário, exatamente isso. Nós estamos, graças a Deus, num país onde os meninos são livres para usar azul ou qualquer outra cor, porque os pais são livres para educar os seus filhos, nascidos no sexo masculino, como homens. Nós estamos num país onde os pais são livres para educar a sua filha, nascida no sexo feminino, como mulher. Essa é a beleza do Brasil, nós temos essa liberdade. Na Suécia, se você quiser fazer isso com seu filho, você vai ter que fazer como pais suecos, que saem da Suécia e vão morar em ilhas no Atlântico Norte, para conseguir educar seus filhos do jeito que os pais decidem. Porque o que está em jogo aqui é o seguinte: quem manda na escola? A escola é um instrumento a serviço dos pais? Ou a escola é um instrumento de opressão na mão da máquina de um governo totalitário? Essa é a pergunta. De quem é a escola? Então, por trás da frase menino veste azul e menina veste cor de rosa, existe ali um contexto que é o seguinte: países com governos que, de ingerência totalitária na educação, estão proibindo os pais de educar os filhos nascidos no sexo masculino como homens e as filhas nascidas no sexo feminino como mulheres. É proibido. Agora você vai ter que educar o seu filho neutro e vai ter que aceitar que seu filho se veste de laranja, como as escolas da Suécia fazem. E é isto que está por trás dessa frase. Evidente, tirado desse contexto, a frase fica absurda. A frase fica totalmente absurda. Quem é você para mandar meu filho vestir azul? Bom, se é essa conversa, então pronto, já não está mais aqui quem falou. Entendeu? Então o que acontece é isso, é que realmente existe nesse campo da ideologia de gênero, existem as pessoas que já estudaram,
e as pessoas que ainda estão no público em geral. A frase jogada no público em geral, ela é absurda. Se você for estudar o que está acontecendo realmente, aí a coisa fica diferente. Então, do jeito que nós falamos de feminismo antes, que as mulheres precisaram ser emancipadas, e o cristianismo ajudou a emancipar as mulheres, agora nós precisamos emancipar as famílias. A família precisa ser livre para educar os próprios filhos. Os filhos não são do Estado totalitário. Os filhos são nossos. E se nós quisermos que o nosso filho, se você que é pai e que é mãe, quer que seu filho seja matriculado numa escola em que ele receba uma educação neutra, bom, isso é lá uma escolha sua. Então, certamente, num Estado livre, num país democrático, haverá escolas que educam os filhos neutro. Então, tudo bem, seu filho vai vestir de laranjinha. O problema é que a maior parte da população brasileira não quer isso. A maior parte da população brasileira, quando os filhos nascem homens, nascem do sexo masculino, educam seus filhos como homens. E quando os filhos nascem do sexo feminino, educam seus filhos como mulheres. Porque nós vemos que isso corresponde à realidade da criança. Não é um construto opressor. Porque antes que o cristianismo viesse ao mundo, os homens eram homens e as mulheres eram mulheres. O que é isso? Estamos ficando tonto agora? Ou você acha que na Babilônia antiga, no Egito e nas tribos aborígenes da Austrália, os meninos não são meninos e as meninas não são meninas? Nós é que estamos inventando uma maluquice, uma cavilação, uma ideologia. Para quê? Para dar a um Estado totalitário um poder e tirar os filhos do poder e da influência dos pais. Só uma coisa que eu queria colocar mais, que me veio agora assim na mente. A Noruega, isso você não vai encontrar na grande mídia, tal. Você vê aqui, não é? A Noruega vem punindo os pais que se opõem a que a educação sexual tenha esse tipo de viés ideológico. Aí o pai tem falado, não quero e tal, e eles têm perdido justamente o seu direito, ou seja, sou o pai. Por quê? Porque esse Estado ele já diz o seguinte, você é procriador. Educa, somos nós é que educamos. Por exemplo, nós todos, alguém aqui tem passaporte? Tem passaporte? Não, dá uma olhadinha no seu passaporte. Você não tem pai e mãe segundo o seu passaporte. É progenitor 1 e progenitor 2. Ah, mas ele também é porque me deu a vida. Não, é pai e mãe. Qual o problema de ser pai e mãe? As coisas vão devagarzinho, bem suaves, entende? Começa com uma discussão dessa que parece suave e vai ampliando, daqui a pouco, quando você vê, já entrou todo o pacote que no início não era apresentado. Então, eu só queria colocar isso a mais, porque tem muita gente padecendo em outros países, aqui vizinhos também, Argentina, Uruguai, né, que aprovaram, e que a gente tem que aprender vendo o resultado disso também. E o caminho é justamente fazer isso, olhar, aprender e falar, não, muito obrigado. Tiago Marcon, acho que a galera de casa, quem está acompanhando pela